Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre candidato haters. Então, não sei se você já ouviu falar sobre esse termo haters, né? A gente usa bastante esse termo nas redes sociais. Geralmente são pessoas que seguem pessoas, empresas, mas só para ir lá e falar mal de qualquer assunto que aquela pessoa ou empresa exponha na rede social dela. E claro que, de acordo com a evolução das redes sociais, a gente pode bloquear essas pessoas, mas elas continuam ainda fazendo, tendo esse tipo de comportamento. E se tem algo assim que é muito importante que eu coloco como um valor meu, é o respeito, tanto na vida offline quanto na vida online. As redes sociais, passaram a ser, na verdade, um local onde todo mundo pode habitar, onde as pessoas podem dizer o que elas pensam. E a gente precisa mais do que nunca aprender a respeitar o que o outro pensa. Se o que o outro escreve, posta, fala, não me agrada, eu simplesmente deixo de seguir aquela pessoa. Eu não preciso ir até as redes sociais dela e ser grossa com ela e dizer que eu penso o contrário, que ela está totalmente equivocada. Será que não é o momento da gente respeitar mais do que nunca a opinião alheia, mesmo que aquela opinião, principalmente se aquela opinião não é igual à sua? Porque aquela pessoa pode com certeza ter um ponto de vista bem diferente do seu e pode ter experiências de vidas muito diferentes das suas. Por isso, ela pensa daquele jeito. Então, a gente precisa refletir muito sobre o nosso posicionamento sobre determinadas situações. Até que ponto, de verdade, isso vale a pena? Só para ir lá espizinhar a pessoa ou a empresa? E eu coloquei nesse tema que, na verdade, eu vim conversando com uma pessoa que trabalha numa empresa onde eu faço consultoria e a gente falou sobre isso, dos candidatos irem lá, por exemplo, e falarem sobre situações. Inclusive, gente, nós como clientes também, a gente precisa repensar muito sobre o poder que tem as redes sociais. Como que a gente pode resolver as situações, as dificuldades que às vezes a gente tem com determinados produtos ou serviços de uma forma ética e séria? Porque eu penso o seguinte, eu enquanto empresária, eu enquanto consultora de RH, eu enquanto treinadora comportamental, eu enquanto pessoa, imagino e acredito que ninguém abre uma empresa para prejudicar os outros. Alguém abre uma empresa, alguém tem um negócio para solucionar uma demanda de um determinado grupo de pessoas, para resolver um problema. É por isso que a gente tem um negócio. A gente ajuda as pessoas em determinadas situações. Cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu segmento, dentro da sua expertise. Ninguém abre uma empresa em sã consciência para falar eu vou prejudicar o outro. Eu vou fazer tudo errado. Eu vou dizer que eu vou entregar isso, mas eu vou entregar menos isso. Isso não é um comportamento normal. Então, eu preciso entender que muitas vezes aquela organização está tentando fazer o máximo, o melhor dela, e por N motivos pode não estar conseguindo, pode não estar me agradando enquanto cliente. E aí é meu direito, por exemplo, deixar de ser cliente dessa empresa e procurar um concorrente.
Mas aí a grande maioria das pessoas tem necessidade de ir lá na rede social e pisar, e falar mal, sabe? E esquecer de tudo que aquela empresa de repente já fez de bom pra você, porque não é possível. Se você tá com a empresa há algum tempo enquanto cliente e ela te serviu, e a partir de um determinado momento ela passa a não te servir mais, que pode acontecer, você simplesmente tem o direito de trocar. Mas não, as pessoas querem ir lá, querem falar mal. Só que a gente tem que entender o seguinte: a vida, ela é uma continuação. Talvez a empresa que eu vá lá na rede social e fale mal, talvez seja a empresa que amanhã pode ser o meu cliente. Quer dizer, que poderia ser meu cliente, né? Porque se eu fui lá e falei mal, eu não posso ter essa pessoa como meu cliente, essa empresa como meu cliente. Como assim? Eu não posso trabalhar com essa empresa se eu falei tão mal dela. Como assim? Que cara de pau eu tenho de falar mal no outro dia, ou anos depois que seja, tá lá trabalhando para aquela empresa? Aquele velho ditado, né? Não, cuspindo no prato que você comeu. Então assim, a gente precisa pensar que a vida é bumerangue, vai e volta. Cuidado como você trata as pessoas, porque isso é um reflexo de como você quer ser tratado. As empresas erram, porque as empresas são feitas de pessoas, e pessoas erram, e erram tentando acertar. Como eu comecei falando lá dos candidatos haters, é que muitas vezes o candidato que não passou no processo seletivo, ou que não concorda como foi feito o processo seletivo, que também é um direito dele, numa postagem onde a empresa fala sobre algo que ela vem fazendo, desenvolvendo, vem lá a pessoa e faz lá um comentário de ódio, né? Um comentário que só não faz nenhum sentido, sabe? E ao invés de aplaudir, ou se for o caso, então nem aplauda. Se você participou do processo seletivo daquela empresa, você não gostou como foi conduzido, nem siga mais aquela empresa. Porque provavelmente ela não tem os mesmos valores que você, então cada um segue o seu caminho. E você acha que outras empresas, vendo você fazendo aquele tipo de comentário, isso vai te ajudar? Isso vai ser ponto positivo para você? A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está por cima, amanhã a gente pode estar por baixo, hoje a gente pode estar muito bem, amanhã a gente pode estar muito mal. A gente não sabe. A vida é uma roda gigante, você não sabe em qual cadeira você vai estar amanhã. Se você vai estar lá em cima, se você vai estar lá embaixo. E sair falando simplesmente o que você pensa, do jeito que você quiser, pode sim ser uma forma desrespeitosa com a forma como as outras pessoas pensam. Então, saber o momento de se posicionar, como falar, o que colocar, também é fundamental nas redes sociais. A gente precisa parar para refletir sobre isso. Será que o que eu vou comentar lá vai ajudar alguém? Se não vai ajudar ninguém, para que você vai comentar? Para aparecer? Para dar um de engraçadinho? Para mostrar que você é um hater daquela organização ou daquela pessoa? Faça essa reflexão. Será que o que eu vou escrever lá vai ajudar alguém? Se não vai ajudar ninguém, deixa pra lá. Toca a sua vida, para de seguir aquela empresa, aquela pessoa nas redes sociais. Será que quando eu penso em respeito, no valor respeito, eu de fato tenho praticado isso na minha vida? Eu de fato tenho levado isso a sério? Isso tem muito a ver, gente, com diversidade cognitiva. De ter pessoas também ao nosso lado, sabe, que pensem diferente da gente e que a gente respeite aquele posicionamento. Que não haja um ato de ódio, de raiva, de achar que a sua ideia, que o que você pensa tem que ser executado. A gente precisa refletir muito sobre isso,
de como a gente tem expressado o que a gente pensa, o que a gente sente nas redes sociais. Será que a forma que eu expresso o que eu sinto, o que eu penso, afasta as pessoas? Ou tem trazido as pessoas para o meu lado? As pessoas têm me seguido, as pessoas têm me abandonado? Precisamos pensar muito sobre isso e praticar isso. Praticar o respeito nas redes sociais. Respeitar o que o outro pensa, como o outro age, é a vida deles. E aquilo que eu falei, não tem muito o que eu ficar colocando no podcast, sabe por quê? Porque se você não gosta daquela pessoa, como ela conduz a vida dela, o que ela fala, o que ela posta, deixa de seguir. Se aquela organização também, o que ela faz, o que ela produz, o que ela entrega, não faz sentido pra você, deixa de seguir. Pra que ir pra lá? Pra que, sabe, contar história, se fazer de vítima muitas vezes? Porque tem isso, a pessoa quer dizer o que aconteceu, quer contar a história toda. E aí eu volto a dizer, sim, as empresas erram, porque as empresas são feitas de seres humanos. E seres humanos erram, sim. Obviamente tentando acertar, mas erram. E toda empresa, com certeza, quer acertar. Quer acertar o máximo de vezes possível. Quer errar menos vezes possível. Ou então quer errar o mais rápido possível para chegar no acerto mais rápido possível. É porque você não está lá na empresa e você não sabe o quanto que essa empresa se esforça e trabalha para entregar algo maior para você, melhor para você. Você simplesmente só ficou com aquela impressão ruim ou com aquele serviço ou produto ruim. Tudo bem, direito seu não querer, mas também deve-se pensar, né, sobre como resolver essa questão. Será que tudo a gente tem que ir para a rede social, expor, falar? Será mesmo que isso é o mais válido, que isso é o mais certo, que isso é o mais pertinente? Ou será que a gente só faz isso na maioria das vezes porque a gente quer um ibope, porque a gente quer que todo mundo saiba o que está acontecendo com a gente? Porque a gente quer que as pessoas se conectem com essa dor nossa? A gente precisa repensar muito sobre isso. Sobre a nossa contribuição, de uma forma geral, no mundo. E aí, como as redes sociais, né? A gente está falando do mundo, qualquer pessoa pode ver o que você postou, o que você escreveu, o que você gravou, o que você falou. Também é uma forma de você expressar os seus valores, né? Como você pensa, como você age. Então, gente, fica aqui uma reflexão para que a gente possa olhar como a gente vem trabalhando e desenvolvendo o nosso comportamento dentro das redes sociais. É muito importante que a gente reflita sobre isso, porque mais do que nunca é importante a gente colocar que muitas empresas, provavelmente grande parte delas, vão checar com certeza a vida do candidato, ou dar uma olhadinha lá nas redes sociais do candidato. O que ele costuma postar, o que ele costuma fazer, exatamente para saber se os valores são parecidos. Talvez não sejam. E essas pessoas, a empresa, o candidato e a pessoa têm que seguir caminhos diferentes. Talvez veja que realmente tem total conexão. Agora, tá, você viu que não tem conexão, aí você vai lá e começa a falar mal daquilo. Vai lá, expõe a pessoa. A troco de quê? Pra quê? Então, reflita sinceramente sobre isso. E eu sempre penso, quando eu tenho algum problema com alguma empresa, ou quando eu sigo alguém que aquela pessoa passou a falar, não tem mais sentido pra mim, simplesmente eu deixo de seguir, eu não vou lá criticar. Poxa, você era tão bom nisso, agora você tá falando sobre esse assunto, tá uma bosta. Eu não faço isso. Aquela pessoa decidiu falar sobre aquele outro assunto porque ela quer, porque faz sentido pra ela. Só que pra mim não faz mais sentido segui-la e tá tudo certo. Eu não preciso ir lá dizer isso pra ela, eu não preciso ir lá, sabe, ser uma pessoa arrogante, tentar humilhar o outro, tentar dizer que o outro não é bom nisso ou naquilo. Quem sou eu pra julgar as outras pessoas?
E a gente acaba julgando, mesmo já tendo essa consciência de que a gente não pode julgar, que não deve julgar. A mesma coisa uma empresa, se essa empresa, se o serviço que ela presta ou o produto que ela entrega não faz mais sentido com o que eu quero para minha vida, pronto, eu troco, vou para a concorrência, a vida que segue. Eu não preciso ir lá falar mal da empresa. E é meio como se a gente pudesse comparar. Você vive anos com uma pessoa, né? Você tem um relacionamento com uma pessoa, aí você termina. Já viu que algumas pessoas fazem o seguinte, elas começam a falar mal daquela pessoa, porque aquela pessoa não está mais com ela. Ela virou, antes ela amava aquela pessoa, agora ela odeia. Tudo que ela viveu com aquela pessoa virou um tormento. Aí a gente pega esse mesmo padrão e leva para as outras áreas da nossa vida. Você não é grato pelos momentos que você viveu com aquela pessoa, pelo que você aprendeu. Você só começa a ver os pontos negativos, os pontos ruins. Todos nós temos qualidades e pontos a melhorar. Isso não é algo específico daquela pessoa, daquela situação, daquela empresa. Todos nós somos assim. Então, entender que muitas vezes isso é um padrão seu e que você precisa alterar esse padrão. Parar de falar mal das pessoas, parar de criticar as pessoas. E começar a construir um caminho onde você olhe para você e melhore os seus comportamentos, para ter resultados melhores na sua vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre candidatos haters do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e meu Instagram, fernandagonçalves.treinadora.